Bom dia, pessoal! Vamos começar mais um dia com a nossa reflexão da manhã. Hoje aqui em São Paulo tá muito frio. Se vocês repararem aí, até a imagem tá escura, porque não tem sol hoje, gente. Eu tô aqui com a minha luz acesa. Deixa eu colocar até aqui no meu rosto para ficar mais clarinho a imagem. Vamos ver se melhora um pouquinho. Bom dia, Rosângela, bem-vinda! Bora para mais uma reflexão. Cadê minhas lamparinas? Bora acordar, galera. Bom dia, Flavinha. Tudo bem, meu amor? Como vocês estão? Hoje nós vamos entrar aqui na nossa reflexão de número 42. Só lembrando o nosso livro aqui, Religião dos Espíritos, de Chico Xavier, por Emmanuel. Emmanuel, esse espírito iluminado que traz muita reflexão pra gente logo de manhã. Antes, até o pessoal chegando, eu vou dar um recadinho para vocês na nossa programação aí do final de semana para aproveitar e já compartilhar. Então teremos aí no sábado, 2 horas da tarde, nós estaremos no pronto atendimento na Rádio Boa Nova e na TV Mundo Maior. Todo sábado aí, primeiro sábado do mês, nós estamos lá, 2 horas. Então entrem aí no Facebook, no YouTube. O que é o pronto atendimento, pessoal? Vocês entram lá e mandam perguntas a respeito de questões diversas do Espiritismo e nós respondemos na hora para vocês. Estaremos eu e meu amigo Oséias, meu colega aí de pronto atendimento no sábado, 2 horas da tarde. Depois, às 9 horas da noite, estaremos eu, Roseli e Edu no nosso sábado aí, trazendo a nossa live lá no YouTube Luz da Alma. E o tema vai ser atendimento fraterno, dentro daqueles temas que vocês sugeriram, né? Na caixinha aí, que eu abri uma caixinha de perguntas, nós escolhemos o tema. Primeiro tema, que vai ser atendimento fraterno, então a gente vai falar a respeito disso. No domingo de manhã, às 9 horas da manhã, estarei lá no Centro Nosso Lar de Matão, com a galera lá do Orson, né? E a gente vai falar sobre mentira à luz do Espiritismo. Então, no domingo, 9 horas, entrem lá no Centro Nosso Lar de Matão, também no Facebook. E à noite, às 8 horas, estaremos com Marlo e Evelyn, e a gente vai falar a respeito de sonhos, uma live lá no Espírito com o Deon, às 8 horas da noite. Então essa é a programação desse final de semana, para deixar vocês aí atualizados. Sejam bem-vindos, Renata, a Cristina, a Pretinha, o Marcos que está chegando agora. Essa nossa amiga aqui tá com XIJDS, bem-vinda. Sejam muito bem-vindos. Vamos começar então a nossa leitura? Então a gente vai fazer a reflexão hoje da reunião pública do dia 12/6/59 e fala sobre a questão 930 do Livro dos Espíritas. Livro dos Espíritos, né? E aí o Emmanuel já começa nos trazendo, né? Quem é preciso trabalhar na conquista honesta do pão, todos sabemos. Obrigação para cada um no edifício social é problema pacífico, ou seja, nós todos sabemos aqui quem precisa realmente buscar esse pão e fazer essa conquista honesta, nós conhecemos, né? Tanto nessa questão pessoal de buscar o próprio pão, quanto também nessa questão do edifício aqui social, que são os nossos problemas aí da nossa humanidade, da nossa sociedade. Não ignoramos, porém, que muitos companheiros do caminho permanecem à margem, esquecidos na carência, mergulhados na provação, chafurdados na delinquência e agoniados no desespero e penitentes na enfermidade. E aí a gente estava já logo de manhã ouvindo aí a Carol Oliveira, né? E a gente falou aqui do frio, né, de São Paulo, e a gente fica pensando nesses nossos irmãos, né, que estão aí na rua, muitas vezes passando frio. São essas necessidades básicas que nós, né, de alguma forma, nós temos aí um abrigo, nós temos, né, ali um cobertor, e isso faz tanta diferença pra gente, e essas coisas simples às vezes a gente não valoriza. É interessante a gente já parar para avaliar isso, né, pensar a respeito disso e começar a praticar gratidão, né, que muitas vezes a gente deixa de agradecer essas pequenas coisas que nós temos, né. Então imaginem essas pessoas que estão agora aí nas ruas, passando por tudo isso. Quem são no mundo os chamados para lhe prestarem socorro em nome do Cristo? E aí, gente, quem são essas pessoas que são chamados aí para auxiliar esses nossos irmãos que estão na dificuldade? E é interessante porque na questão 930 do Livro dos Espíritos,
né, que é exatamente essa questão que Emmanuel está fazendo essa reflexão, a pergunta que Kardec faz aos espíritos é a seguinte. Ele primeiro afirma, né, é evidente que, sem os preconceitos sociais pelos quais se deixa dominar, encontra-se sempre no trabalho qualquer que pudesse ajudar a viver, mesmo deslocado na sua posição. Mas, entre as pessoas que não têm preconceitos ou que os deixam de lado, há os que estão na impossibilidade de promover as suas necessidades em consequências de doenças ou de causas independentes de sua vontade. E aí ele faz essa pergunta, né? Existem pessoas impossibilitadas de promover as suas necessidades em consequências de doenças ou de causas independentes da sua vontade? Então aqui a gente pensa nessas pessoas que não conseguem aí se sustentar sozinhas e que dependem das outras, tanto os doentes quanto qualquer outra causa, né? Que por algum motivo a pessoa não consegue aí ter prover o próprio recurso, né, para conseguir se manter. E aí os espíritos respondem, numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. E por que a gente tem tanta fome ainda no nosso mundo, né, no nosso planeta? É porque a gente ainda não vive numa sociedade organizada. Olha que profundo isso, né? E aí Emmanuel, quando traz aqui na reflexão falando a respeito disso, né? Quem são no mundo chamados para lhe prestarem socorro em nome do Cristo? Quem são, pessoal? Queria ver os comentários aí de vocês. Quem são essas pessoas que são chamadas para auxiliar nesse trabalho divino? Somos nós, né? Então, quantos de nós estamos fazendo esse trabalho para auxiliar o próximo? Que se todos nós tivéssemos essa sociedade organizada, ou minimamente tivéssemos esse olhar para com o outro de auxílio, não teríamos pessoas passando dificuldade, passando fome no mundo, né? Eu fico pensando aqui no trabalho do Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, né, na nossa unidade de longa permanência, que tem aproximadamente aí quase, salvo engano, quase 2.000 pessoas, né, internadas ali, com algum tipo de transtorno mental, e que muitas vezes são abandonados pela própria família, né? A família leva lá esses assistidos para ter um apoio, para ter um auxílio e abandonam. Então vocês imaginam, gente, a pessoa já vem, né, nessa encarnação com algum transtorno mental, já tem, né, uma dependência de alguém e a pessoa abandona. Vocês já imaginam como é que é toda essa situação. Então, se não tivesse um trabalho como é feito, né, nas casas André Luiz, de apoio, de amparo a esses nossos irmãos, imaginem em que condições eles estariam e quantos ainda não têm esse amparo, né? Porque a gente sabe que ainda assim os recursos são limitados, né? Eles não conseguem atender toda a necessidade que a população precisa. E a gente sabe que temos esse atendimento lá em Guarulhos, mas em São Paulo, quantas pessoas passam pela mesma dificuldade? Quantos pais aí abandonam esses filhos, né, com transtornos mentais? E eles não são amparados por casas que fazem o trabalho como faz aí essa unidade de longa permanência, não é? Então a gente precisa avaliar e pensar que se todo mundo fizer um pouquinho e conseguir ajudar de alguma forma, a gente não fica desamparado, né? E aí ele fala assim, dizes que são administradores. Contudo, os administradores, via de regra, jamais inquietos, criando verbas às leis, jazem inquietos, criando verbas às leis. Ou seja, não são os administradores, né, que vão fazer esse trabalho. Dizes que são os políticos. Entretanto, frequentemente os políticos andam apreensivos na regimentação partidária, estudando interesses e decisões. Então tá todo mundo ali no seu mundinho, né, concentrado ali nas suas atividades e esquecem de olhar para fora. E isso parece tão atual, né, quando a gente pensa aqui no nosso cenário atual de quarentena, do Covid, né? Quantos políticos aí estão debatendo o que fazer, se vai ter vacina, se não vai ter vacina, e esquecem da população que está aí morrendo, né? Precisando de amparo, já fecharam todos os hospitais que eram hospitais de campanha, mas a gente ainda tem doentes aí, né? Será que a gente deveria ficar nessa discussão política e esquecer da população? É época de eleição, gente, vamos acordar. Então as pessoas estão mais preocupadas com quem vai se eleger, quem tem o melhor discurso e esquecem da população.
Dizes que são os cientistas, todavia, os cientistas quase sempre estão concentrados em suas pesquisas, multiplicando indagações e dúvidas infindáveis. Olha só. Então, aí os cientistas estão ajudando, né, fazendo essa pesquisa em relação à vacina. Mas eles têm tempo para caridade? Será que eles têm ali um tempinho dedicado para isso, para ajudar aquele próximo? Dizes que são os filósofos, mas os filósofos, na maioria das vezes, respiram encarcerados em suas doutrinas, alentando tribunas e discussões. Olha aí. Muitas vezes a gente está só na teoria, né? E a prática a gente acaba deixando aí de lado. Dizes que são os milionários, todavia os milionários comumente sofrem responsabilidade sem conta, fiscalizando posses e haveres. Olha que interessante, então muitas vezes essas pessoas que têm condição de ajudar, né, que são os milionários, eles estão tão preocupados ali com as suas posses, com seus bens materiais, com alguém que possa vir prejudicar ou tentar de alguma forma tirar proveito daquela situação, né, do dinheiro, de se aproximar porque eu tenho dinheiro e aí eu fico com tanto receio que eu vou me escondendo, eu vou me privando de algumas relações, eu vou me privando de ajudar e eu perco essa oportunidade, né? Dizes que são os comerciantes, contudo, os comerciantes muitas vezes caminham absorvidos em suas transações, conjugando assuntos de compra e venda. Então, todos nós aqui estamos, de alguma forma, né? Ele cita aqui os políticos, os cientistas, os filósofos, os milionários, os comerciantes, os administradores, mas quantos outros, né? Estão aí, de alguma forma, dedicados às suas atividades do dia a dia e esquecem dessa atividade do auxílio, da caridade. A Flavinha colocou aqui, é muito triste esses casos de família com crianças que precisam de um cuidado especial, um olhar diferente. Real, Flavinha. No trabalho que fazemos com as famílias assistidas, já conseguimos auxiliar as famílias a atender que o filho precisa de ajuda. É isso mesmo. E é tão difícil, né, a gente conseguir essa conscientização, né, Flavinha? Muitas vezes as pessoas preferem terceirizar essa responsabilidade e as instituições tentam, né, de alguma forma intervir, passar esse conhecimento, explicar o como deve agir, né, com essa criança, o como tratar, o como orientar. E os pais acabam desistindo, né, e muitos abandonam mesmo. Mas é tão importante, né, ter essa orientação e é tão importante ter pessoas que consigam, de alguma forma, auxiliar. Oi, Gra, beijinho, amore. Que saudade, como você está? Gente, Gra é uma amiga minha que está em Portugal. Morrendo de saudade dela. Beijos. Então imagina, né? E aí ele conclui aqui, tão pejados de compromissos vivem na terra os governantes e os legisladores, os matemáticos e os intelectuais, os abastardos e os negociantes, que serão todos eles categorizados sempre à conta de filantropos e heróis, benfeitores e apóstolos, toda vez que forem vistos nas faixas mais simples da caridade. Olha só, ele ainda traz aqui os matemáticos, os intelectuais, os abastardos, os negociantes. Então, se todas essas pessoas, né, estiverem ali com seus compromissos nas suas atividades e não tiverem ou não dedicarem dentro dessas suas atividades essa prática da caridade, e aqui a gente não está falando só dessa caridade material, a gente comentou aqui do trabalho, né, dos assistidos, mas a caridade está em todas as pequenas ações. Então, se eu sou comerciante, será que no momento que eu estou ali na minha atividade do comércio, eu pratico a caridade? Eu tenho um olhar indulgente em relação ao outro? Ou eu estou ali criticando, eu estou julgando, né? E aí vale para todas as atividades, não só o comerciante, mas para qualquer uma delas. Então, se no nosso dia a dia a gente não tiver esse olhar de caridade, a gente está deixando passar essa oportunidade de auxílio, de amparo. E quantas vezes a gente tem aí, né, pessoas que cruzam o nosso caminho, que pedem esse auxílio, e muitas vezes a gente deixa passar despercebido, né? Então, lembra-te de Jesus, quando passou entre os homens, cumprindo a lei de Deus. Em circunstância alguma, formulou exigências e apelo aos titulados da terra. Olha aí Jesus, né? Tão maravilhoso. Imagina se Jesus falasse, não, eu preciso aqui para fazer toda essa atividade de falar sobre o amor à caridade, eu preciso de ajuda. Eu preciso aqui dos comerciantes, dos políticos, dos filósofos. Vocês acham que ele ia conseguir fazer tudo o que ele fez nessa passagem aqui pelo planeta Terra? Provavelmente não, porque ele ia ficar nessa dependência de auxílio, né? E aí, novamente, se nós fizermos cada um o seu pedacinho,
né, a sua parte, muitas vezes a gente inspira outras pessoas e muitas vezes a gente deixa de fazer esperando esse apoio, esperando outras pessoas que possam nos auxiliar ou que possam estar junto com a gente para fazer esse tipo de trabalho, né? E na verdade é um trabalho individual, se cada um fizer a sua parte, quando a gente vê a humanidade inteira está assistida, né? E a gente não teria aí fome no mundo. E nós falamos já em reflexões anteriores, né, do quanto a espiritualidade também provém, né? Então a gente teve aí o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento do comércio, o desenvolvimento da indústria, quantos pensadores, né, surgiram aí na nossa humanidade para evoluir certas questões que precisavam ser evoluídas. A gente citou alguns nomes, né, nessa reflexão, eu estou até resgatando aqui, a gente falou de Gutenberg, de Colombo, de Galileu, de Lutero, de Lincoln. Olha quantas pessoas foram extremamente importantes aí para a humanidade, Gandhi, que é maravilhoso também. Quantos deles fizeram aí sua contribuição? E quantos de nós poderíamos também contribuir? E aí muitas vezes nesse pequeno trabalho, não precisa ser um trabalho gigantesco, mas nas nossas pequenas ações, se nós começarmos a fazer isso, a gente consegue mudar aí a nossa humanidade. Bora para um mundo de regeneração, gente. Precisamos sair dessa inércia, né? E pensar aqui de ter um olhar mais caridoso para com os nossos irmãos, para esses que estão ao nosso lado. Em todos os lugares e em todos os serviços, irmanavam-se ele e o povo na execução da solidariedade em nome do amor divino. Ou seja, ele, em todo lugar que ele passava, ele deixava ali aquela contribuição. Com as pequenas pessoas que muitas vezes ele se ajoelhava para amparar, né, e trazer e levantar, porque você vê muito em várias passagens de Jesus ele auxiliando os leprosos, né, auxiliando os cegos, auxiliando essas mulheres que muitas vezes eram julgadas pela sociedade, né? Imagina se ele tivesse que esperar a ajuda de alguém ali para poder fazer todo esse auxílio. Então, através do exemplo dele, individual, ele conseguiu conquistar as massas, trazer os apóstolos para o lado dele, né? E eles falavam, o que queres que eu faça, Senhor? Né? Então, se a gente começar a fazer a nossa parte, muitos amigos vão olhar essas atividades e vão falar, nossa, que bacana aquela atividade que por exemplo, que a Monique está fazendo, eu queria fazer algo parecido. A gente está inspirando aí na quarentena, né, através desse trabalho aqui de divulgação de pensamentos, de reflexões, né, à luz do Espiritismo, a gente está aí espalhando essa positividade. Quantos amigos aí também estão se inspirando a fazer um Instagram, a criar um canal, a falar sobre o Espiritismo? Quantas pessoas tinham receio de falar sobre o Espiritismo, né, de forma aberta, com medo desse preconceito, com medo da divulgação, com medo de falar o bem, gente? Imagina, a gente está aqui fazendo um papel de divulgação do bem, independente da religião, né? A gente atende e fala com pessoas de diversas religiões, então a ideia aqui é realmente contribuir de forma positiva, trazer uma palavra amiga, trazer um amparo para aquelas pessoas que mais precisam e principalmente nós estamos sendo amparados. Então, a partir desses exemplos, a gente conquista novas pessoas também para fazer um trabalho para o bem. E quando eu divulgo aqui no Instagram também alguns trabalhos, são trabalhos que a gente conhece, são trabalhos que a gente sabe, né, a origem e que a gente divulga, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que me perguntam, Monique, como eu poderia ajudar? Como eu poderia fazer diferente? Gente, quantos trabalhos são divulgados aí na internet que a gente poderia auxiliar? Agora eu divulguei mais recentemente a cestinha de Natal, que é justamente para esse pessoal da unidade de longa permanência, né, com essas pessoas que têm deficiência mental. Então, olha que interessante como a gente poderia mudar o Natal de uma pessoa, né? Nesse final de ano, esse ano que foi tão difícil para todo mundo. Então vai lá, faça sua contribuição, compra o kitzinho de Natal, escolha uma pessoa, você tem o nome de quem vai receber, você tem a oportunidade de fazer uma cartinha, mandar uma mensagem de luz para essa pessoa que vai estar recebendo essa cestinha de Natal. Então vamos não deixar passar essa oportunidade. E são várias que aparecem pra gente, né? Então sempre que aparecem essas oportunidades eu de alguma forma tento compartilhar, fiquem atentos aí aos stories, pra gente não deixar passar despercebido. Quantas pessoas ficam agora nessa época da quarentena falando, Monique, mas e agora, né? A gente tá nessa época de isolamento, eu não consigo sair de casa, eu não consigo auxiliar, não consigo amparar alguém ou fazer uma atividade de caridade. Gente, a internet abriu um mundo novo pra gente, né? Então,
Mesmo que você esteja isolado na sua residência, na sua casa, você não pode sair, né? Porque você tem alguém aí como eu, né? Que tem minha mãe aqui, que está no grupo de risco e a gente não pode ficar saindo. A gente pode fazer pela internet, né? Então, hoje em dia a gente faz compra online, manda entregar. Não faça a diferença para a vida de alguém que você sabe que está precisando, né? Não precisa ser para essas pessoas que a gente está indicando, mas com certeza você conhece alguém que está precisando de uma ajuda, de um apoio agora. Muitas vezes está passando um momento difícil, né? Então, em todos os lugares e em todos os serviços, irmanava-se ele e o povo na execução da solidariedade em nome do amor divino. Então é isso, a gente está fazendo o trabalho para Deus, não é para a gente, é para Deus. A gente está sendo assistentes, vamos pensar assim, né, que somos assistentes, somos porta-vozes, né, desse nosso Deus maior. Assim, pois, se lembramos Jesus com fidelidade, quem deve alimentar os famintos e agasalhar os nus, sossegar os aflitos e consolar os que choram, instruir os ignorantes e apoiarmos os desfalecentes, antes de qualquer cristão desmemoriado ou inibido, somos sempre nós mesmos. Então, aqui ele responde, né, de quem é essa responsabilidade? Quando ele trouxe aqui no início do item, né, quem são no mundo os chamados para lhe prestarem socorro em nome do Cristo? Quem são, gente? Quando a gente vai estudar no Livro dos Espíritos, qual é o nosso papel nessa encarnação? Por que nós encarnamos? E a espiritualidade responde, né, para Kardec, quando ele faz essa pergunta, dizendo que nós estamos aqui para evoluir, né, para sairmos aí desses espíritos simples e ignorantes, para a gente chegar ali na angelitude, na pureza, né, nos espíritos puros. Então a gente precisa evoluir moralmente para alcançar essa pureza. Mas isso tudo é necessário por quê? Para a gente ser porta-voz aí de Deus. Para que nós, né, como seres humanos, sejamos ali assistentes de Deus nessa evolução, nessa nossa evolução como espíritos, né? Então nós fazemos parte dessa evolução na humanidade. Sem que nós façamos nossa parte, a gente não evolui. Então precisamos lembrar muito disso. E aí, profunda essa reflexão, né? O que vocês acharam? Bom dia, Angel, bem-vinda! Bom dia, Ser Espírita, Babi, Rosângela, Deinha, Antônio sempre com a gente também. Gra, um beijo, saudades também, minha querida. Comentem aí, gente, o que a gente pode fazer de diferente? Comenta pra mim, quem de vocês aí nessa época de quarentena começou a fazer alguma atividade de auxílio, de amparo, falou, caramba, agora chegou minha vez, né, e começou a fazer algo diferente e que tem que perpetuar, hein, gente? Depois da quarentena a gente tem que manter essas atividades. Eu sei que muitas vezes na correria, né, do nosso dia a dia a gente fala, eu tô fazendo isso, mas eu não sei como é que vai ficar depois da quarentena, como é que eu vou fazer? Muitas vezes a gente vai diminuir, né, a recorrência de alguma atividade, né? Com certeza, quando eu voltar a trabalhar fisicamente, hoje eu estou trabalhando online, mas quando eu voltar a trabalhar fisicamente, eu não vou conseguir fazer a quantidade de comunicações, de lives que a gente está fazendo. A gente deve diminuir essa intensidade, mas não vou parar. Eu queria ouvir de vocês aí, o que vocês estão fazendo de diferente, ou quem não está fazendo, quem está saindo dessa live aqui com a intenção ou com a vontade de fazer algo diferente, de ajudar. Comentem aí pra mim. Bem-vindo, uma conversa espírita também entrou. Como vocês estão? Como vai ser o dia de hoje, gente? Façam seus comentários. Eu queria reforçar aqui, enquanto vocês vão comentando, a programação do final de semana. Amanhã, aproveitando, amanhã nós estaremos na reflexão 43 e nós vamos fazer uma reflexão que está com o título Examinadores e nós teremos um convidado especial e eu gosto de deixar vocês na curiosidade, então eu não conto quem são os nossos convidados da reflexão, é tudo na hora. Então amanhã, 8 horas da manhã, teremos um convidado especial que estará fazendo a reflexão do 43 Examinadores. Tá bom? Então não deixem de assistir amanhã 8 horas. E eu vou reforçar aqui que
Sábado, às 2 horas da tarde, estarei no pronto atendimento, lá na Rádio Boa Nova e na TV Mundo Maior. Então, mandem suas perguntas, tirem suas dúvidas, aproveitem esse momento. O pronto atendimento é feito para isso, para tirar suas dúvidas, para aquelas pessoas que estão muitas vezes passando por uma certa dificuldade de ouvir uma palavra amiga, né? Então, aproveitem o pronto atendimento às 2 na Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Vocês conseguem acessar tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. E aí, no sábado também, às 9 horas da noite, estaremos com Roseli e Edu falando sobre atendimento fraterno. E aí, como tem que ser esse atendimento fraterno? E no domingo, às 9 horas da manhã, estaremos com o Orson e com o pessoal do Centro Nosso Lar de Matão, Centro Espírita Nosso Lar de Matão, também pelo Facebook. E também, às 8 horas da noite, estaremos com Marlon e Evelyn no Espírito Deon. Vamos falar sobre sonhos à luz do Espiritismo. A Índia colocou aqui, bom dia, palestras Davi. A Índia pôs aqui, com muita saúde, com muita alegria. Hoje vai ter live com o nosso amigo Aloísio. Verdade, Aloísio também fazendo as lives, né? E eu tô sabendo também que Alberto vai começar a entrar, né, no nosso desafio aí dos 21 dias. Hilson Senna que tá devendo a gente. Hilson tá aí, né, Hilson? Você tá devendo a gente no desafio. A gente desafiou o Hilson aqui, ó. Durante uma reflexão, o Hilson tá passando despercebido, tá disfarçando, Hilson. Escolha aí um horário e um livro pra gente fazer reflexão. Pode ser qualquer horário que você consiga, que esteja aí disponível. O pessoal tá fazendo de manhã, outros fazendo à tarde, tem gente fazendo à noite, tem gente fazendo só no final de semana. Aí o Wilson já colocou, bora me organizar. É isso aí, escolha um livro, se quiser sugestões de livros, a gente ajuda também. E aí o desafio dos 21 dias é na sequência, em 21 dias. Depois você pode fazer só no final de semana, mas os primeiros 21 dias é todo dia, domingo a domingo. Aí escolhe um horário que fica melhor para você. Acho que quanto mais pessoas aí ajudando na divulgação do Espiritismo, a gente vai longe. Antônio colocou aqui, estou estudando, escrevendo e trabalhando. E procurando ajudar aos amigos e amigos dos amigos, e sempre em oração. Maravilhoso, Antônio, é isso aí. E se todo mundo fizer a sua parte, né, escrevendo, estudando, trabalhando, procurando ajudar esses amigos, a gente vai ter realmente uma humanidade, um mundo muito melhor. Olha lá, a Flavinha falando pro Hilson, você não vai fugir, meu amigo. Está aí desafiado, vou colocar aqui, vou marcar. O Hilson está desafiado. Hilson Senna. Venha para o desafio dos 21 dias, não vai esquecer. Eu vou te marcar aqui porque vai ficar lá gravado no seu histórico para você não esquecer. Nem pode fugir, não tem jeito, você vai ter que participar. Gente, gratidão a todos que estiveram com a gente. Boa quinta-feira. Bom finalzinho de semana para vocês. Final de semana estaremos juntos. Conto com vocês aí nessa programação de final de semana. Beijo grande e excelente dia. Tchau, tchau.